Ilustríssimos julgadores desta Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, boa tarde a todos. Inicialmente, cumprimento o ilustre presidente desembargador dessa sessão de julgamento, Dr. Carlos Alberto França, no qual também cumprimento os demais julgadores dessa colenda Casa de Justiça. Ademais, cumprimento a ilustre representante ministerial, bem como o excelentíssimo desembargador deste processo, Dr. José Carlos de Oliveira. Por fim, cumprimento também a todos os serventuários da Justiça, colegas advogados de tribuna, estagiários e demais presentes. Esse caso concreto, ele trata-se de concurso público, um candidato para o concurso da Polícia Civil do Estado de Goiás para o cargo de agente. Basicamente, nós temos duas perspectivas nesse caso concreto. Uma perspectiva mais ampla, que inclusive a sentença judicial cadece de um vício, justamente por ele não ter abordado temáticas relativas que foi exposta na petição inicial, que realmente demonstra ilegalidade por parte da banca examinadora e, por consequência, do próprio Estado de Goiás responsável pelo concurso. Então, tem uma perspectiva mais ampla que envolve ilegalidade no item do edital em relação à própria lei que rege o cargo. Houve uma incompatibilidade entre uma exigência criada no item e em relação à própria lei que rege o cargo público nessa respectiva situação. E outra situação, que é o caso mais específico, que é em relação à nota discursiva do candidato, onde a banca examinadora não motivou adequadamente, cumprindo. O adequadamente seria no sentido da legalidade, motivar de forma clara e explícita em relação ao motivo pelo qual o candidato perdeu pontos. Inclusive, a nova lei dos concursos públicos aqui no estado de Goiás, a Lei 19.587, diz expressamente, por determinação legal, que a banca examinadora ela tem que explicar os motivos pelos quais o candidato perdeu ponto. Se ela não expõe os motivos, ela fere, inclusive, o próprio artigo da lei que rege o processo administrativo no âmbito do Estado de Goiás, a Lei 13.800, que fala que os atos administrativos que decidam o processo de concurso têm que ser devidamente motivados. Ou seja, se não há motivação, logo resta uma evidente ilegalidade. A resposta da banca examinadora é um ato administrativo. Se esse ato administrativo ele não tem a devida motivação, esse ato está viciado. Portanto, ele deve ser anulado pelo Poder Judiciário. Não se pede aqui, excelências, que seja exercido um controle no mérito administrativo, e nós não queremos que o Judiciário substitua a banca examinadora. Nós recorremos ao Poder Judiciário para que seja feito um controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos. E se a motivação não foi devidamente elaborada conforme a lei, resta evidente a ilegalidade. Esse é o caso mais particular. Entretanto, excelência, esse caso específico do concurso da Polícia Civil, nós temos algumas reiteradas ilegalidades cometidas pela banca examinadora que gerou a reprovação do autor. E tudo isso está exposto tanto na inicial quanto reiterado na peça de apelação. A banca examinadora desse respectivo concurso, ela estabeleceu alguns itens que nós entendemos que fere, sim, a própria lei que rege o cargo. E eu estabeleci aqui alguns tópicos de análise. O primeiro ponto que eu quero analisar com vossas excelências é a respeito da submissão do edital a Lei Estadual 14.275 de 2002, em relação aos princípios constitucionais. Essa Lei 14.275 é a lei que criou o cargo e a lei que rege a forma de ingresso para agente escrivão nos quadros da Polícia Civil do Estado de Goiás. Portanto, o edital ele deve cumprir aquilo que está na lei. O edital ele não pode inovar, ele não pode criar uma nova obrigação. Inclusive, trouxe aqui na sustentação oral a respeito de um doutrinador, Diogo de Figueiredo Moreira Neto, onde ele afirma que não é permitido ao regulamento ou ao edital ou qualquer ato administrativo criar outras condições de acesso que não estão definidas em lei. E esse caso específico, excelência, nós temos que nos ater, é um caso bem particular, porque o autor, aí eu entro no cerne da questão, o autor ele foi eliminado porque a banca examinadora escolheu apenas o resultado da prova discursiva como critério de verificação do candidato. Ou seja, desprezou o alto potencial do autor em relação à prova objetiva. E eu afirmo para vossas excelências que nesse quesito da exigência de avaliar o candidato somente pela prova
subjetiva, somente pela prova discursiva, resta evidente uma ilegalidade, porque a própria lei que rege o cargo, ela não dispõe que o candidato vai ser avaliado só da prova discursiva. Ora, excelência, a banca examinadora e o Estado, ele pode simplesmente escolher a forma como vai atribuir, escolher as provas, escolher os critérios sem seguir a lei. A própria lei, no artigo 1º, deixa bem claro que o candidato, ele será avaliado, a investidura no cargo deverá envolver prova objetiva, prova discursiva, prova de capacitação física, curso de formação, prova de títulos, ou seja, a própria lei rege quais são as provas que deve ser avaliado o candidato. Portanto, a administração pública, ela tem a discricionariedade de avaliar realmente o candidato, mas a partir do momento que ela escolhe só a prova discursiva, ela fere a lei que rege o cargo. Quando ela escolhe somente a prova discursiva para avaliar o candidato, ela está ferindo o princípio da legalidade. Excelências, e outro ponto que é necessário abordar, que é o item 15.1, que diz: a nota final do concurso será a nota final da prova discursiva. Excelências, a banca inovou aqui, ferindo completamente a lei que rege o cargo. A lei que rege o cargo, no artigo 4º, é muito clara. E nesse quesito eu peço a atenção de Vossa Excelência, porque o caso ele é bem peculiar. O artigo 4º da lei 12.275, que é a lei que rege o cargo, ou seja, entre colisão entre um edital e a lei, qual deve prevalecer? O edital, ele não pode prevalecer sobre a lei. A lei, ela sim, a lei e a própria Constituição é que deve prevalecer. Se um item do edital contraria um ato normativo, se um item do edital contraria um ato normativo legal, formal, este ato administrativo ele tem que ser anulado pelo Poder Judiciário. Isso é análise de legalidade. O artigo 4º da lei diz o seguinte, ó, os candidatos aprovados nas provas constantes. Olha só, excelências, o artigo 4º deixa bem claro que o que vai ser avaliado não é a prova constante. A lei ela é muito clara. Os candidatos aprovados nas provas constantes do inciso 1 ao 3 do caput do artigo 1º, ou seja, a prova objetiva e a prova discursiva, de acordo com o número de vagas, acrescido de quadro de reserva técnica. É o que está escrito na lei e é o que eu estou pedindo para que vossas excelências apliquem a lei. Artigo 4º deixa bem claro que a intenção do legislador é que o candidato não seja avaliado somente na prova discursiva, mas sim no conjunto de provas. Até porque, excelências, a prova discursiva ela tem um grau de subjetividade muito grande. E nesse caso concreto, o autor ele foi prejudicado porque foi avaliado só na prova discursiva. Sendo que na prova objetiva foi demonstrado nos autos que o autor conseguiu a pontuação de 49,75 na prova objetiva. Avaliando o candidato somente na prova objetiva, inclusive o autor, nós juntamos isso no processo, ele fez uma planilha com todos os candidatos aprovados no concurso, e essa planilha demonstra os candidatos, se eles tivessem sido avaliados pela prova objetiva e discursiva, o autor, o apelante aqui, ele teria alcançado a posição de 22º. Ele conseguiu uma nota de 49,75 no universo de quase 25 mil candidatos inscritos, ele ficou entre os 20 melhores classificados, se levasse em consideração o somatório das provas. E o concurso anterior, o concurso passado, seguiu a lei, avaliaram realmente o conjunto das provas. Inclusive, excelência, resta até mesmo uma inconstitucionalidade na exigência somente da prova subjetiva, porque o cargo é de agente. Se fosse o cargo de escrivão exigir só a nota da prova discursiva, aí sim, compreenderíamos, porque questão da capacidade técnica, redacional. Agora, desprezar completamente a prova objetiva desse candidato, que se tivesse sido analisada, ele estaria na posição 22º concurso de mais de 25 mil inscritos. Resta que esse candidato ele tem potencial, ele conseguiu a nota necessária, a nota mínima para a prova objetiva e discursiva, e o que pede a Vossa Excelência é que se adentre no critério de legalidade, que se aplique a lei. O edital inovou, os concursos da Polícia Civil, os 2 anteriores foram um somatório das notas. Aí a banca simplesmente inova, cria uma nova obrigação que prejudica o autor. Portanto, o que se pede é que seja aplicado esse artigo 4º da própria lei. Outro ponto que é importante ressaltar é que a própria lei do concurso público para a Polícia Civil do Estado de Goiás prevê cadastro de reserva, que nesse caso também o edital vedou.
Ou seja, a lei prevê, vou ler aqui para Vossa Excelência, os candidatos aprovados nas provas constantes, dos itens 1 ao 3, ou seja, o conjunto de todas as provas, de acordo com o número de vagas, acrescido de quadro de reserva estabelecido no edital de concurso. Vossa Excelência sabe muito bem que a segurança pública é uma temática de grande relevância para a sociedade. E não é por acaso que a lei prevê expressamente a possibilidade, e não digo a possibilidade, eu digo a afirmação, de acordo acrescido, não fala nem poderá, aqui está afirmando, acrescido de reserva estabelecido no edital. Por que o legislador afirmou que deve ser acrescida a reserva técnica? Porque concurso de segurança pública, o Estado ele precisa sempre de efetivos nessa área de atuação. Logo, Excelência, até mesmo essa vedação ao cadastro de reserva está ilegal, está em desconformidade com a lei que rege esse respectivo cargo. Por fim, em face de toda essa fundamentação, pautando pelos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, inclusive da eficiência, porque o autor conseguiu uma excelente nota e por causa de um critério ilegal, eu não quero que o judiciário adentre na forma de avaliação, mas eu peço para que o judiciário aplique a lei. Aplique a lei ela é clara, a lei fala que vai ser avaliado a prova objetiva, a prova discursiva, aí o edital só avalia a prova discursiva, e onde que fica realmente o princípio da eficiência? O princípio da eficiência para selecionar os melhores candidatos. Será que escolher o candidato só pela prova discursiva, onde envolve todo um critério subjetivo, e Vossa Excelência sabe que esses critérios subjetivos acabam afetando na escolha realmente melhores profissionais? Tem que ser levado em consideração o conjunto das provas. Então, fere-se até o princípio da eficiência aqui envolvendo a administração pública. Portanto, Excelência, levando em consideração a situação fática, a situação específica do direito aqui do apelante, como ele conseguiu uma excelente nota nas duas provas, conseguiu a nota mínima necessária, em que pese haja disposições editalícias que elimine o candidato, o que pede Vossa Excelência é que esses itens editalícios que eliminou o candidato seja declarado nulo, porque está padente de ilegalidade, e uma vez que for declarado nulo, o candidato vai ser considerado apto, porque vai suspender os efeitos desse ato administrativo que eliminou o candidato. Portanto, pede-se que seja reformada a sentença que julgou improcedente o pedido do autor. Muito obrigado.